Olá, pessoal. Então, vamos começar a nossa aula. Então, a gente estava falando de equações de planos no R3, e eu acho que o estudo de planos fica mais fácil se nós introduzirmos um formalismo aqui chamado produto vetorial. Então, o tema da aula de hoje vai ser o produto vetorial. Então, essencialmente, o produto vetorial vai ser um produto entre vetores do R3. Tá? Então, eu vou pegar U, por exemplo, um vetor de R3, V, um outro vetor de R3, e esse par de vetores, par ordenado de vetores, eu vou associar a eles um terceiro vetor, a gente vai escrever assim, U, um xizinho, e a gente lê isso aqui como se fosse o produto vetorial de U com V, por exemplo. Tá? Bom, então, nós vamos definir esse produto e tentar interpretar geometricamente esse produto, tá? Então, você vai pegar dois vetores de R3, eu vou definir uma operação que vai associar a esses dois vetores na ordem, né? O primeiro e depois um terceiro vetor de R3. Então, eu queria motivar essa definição com duas perguntas ou problemas, né? São perguntas. Então, uma pergunta que é geométrica, tá? Natureza geométrica. A pergunta é a seguinte: dados 3 pontos de R3, vamos dizer P1, P2, P3, tá? Cada um deles é um ponto do R3. Encontrar a equação ou uma equação do plano passando pelos 3 pontos. Tá? Então, esse é, vamos dizer, um problema, né? Como é que você faz isso? Tá? Então, uma tentativa, né? Poderia ser assim: você tem os 3 pontos, e a equação do plano, a gente começou a falar dela, vai ser em coordenadas cartesianas do R3, algo assim, né? Tem A, B e C números reais, X, Y, Z são as coordenadas de um ponto no R3, e D também é um número real. Então, aqui, para ser um plano, a gente não pode ter o A, B e o C simultaneamente nulos, então eu vou exigir essa condição aqui. Então, a equação do plano a gente escreve assim, você pode tomar isso como uma definição no plano. No R3 é o conjunto de pontos que satisfaz uma equação desse tipo, tá? Então, se foram dados 3 pontos do plano, você pode substituir aqui por x, y e z as coordenadas do P1, do P2 e do P3. Por exemplo, você poderia chamar P1 de x1, y1, z1, e o P2 e o P3 mesma coisa. Então, para economizar tempo, eu vou botar um pontinho aqui, vai virar um i, e o i pode ser 1, 2 ou 3, tá bom? Então, você tem as coordenadas dos PIs,
E você pode, então, escrever 3 equações, que seriam as seguintes, né? AXI mais BYI mais CZI igual a D. E aqui são 3 equações, porque o I pode variar de 1 até 3, tá? Então, você pode olhar os XI, Y e Z dados, você tem 9 números aí dados, e para determinar a equação do plano, você precisaria resolver a equação para incógnitas A, B, C e D. Então, você teria um sistema com 4 incógnitas e 3 equações. E aí você pode se virar para tentar resolver esse sistema, tá? Notem que o fato de você ter 4 incógnitas e apenas 3 equações pode parecer um pouco estranho, né? Já que você pode ter mais a solução para a sua equação do plano pode não ser única, mas a gente já comentou que não existe uma equação do plano, existem equações equivalentes, quer dizer, a menos você pode pegar aqui, por exemplo, nessa equação ax mais by mais cz igual a d, você pode dividir todo mundo por um número diferente de zero e o conjunto, o plano não muda, tá? Mas os coeficientes aqui, eles vão mudar porque você vai dividir por um número, tudo bem? Então, tem uma certa liberdade aqui e se você usar essa liberdade aqui, você essencialmente tem 3 incógnitas e 3 equações, tá bom? Essa é uma maneira algébrica de pensar e você pode tentar resolver, tá? Mas eu não vou fazer essa resolução de maneira algébrica. Eu só estou dizendo que tem esse problema geométrico que aparece muito em situações que a gente está estudando. Você tem 3 pontos, você quer saber um plano que passa por esses 3 pontos. Tá? Isso seria uma motivação para introduzir o produto vetorial. A outra pergunta aqui já é uma pergunta motivada pela física. E aí eu queria fazer um pequeno comentário, é que, infelizmente, no mundo moderno tão fracionado, né, onde você estuda exatas ou humanas, ou isso aqui, ou física, ou matemática, ou química, na verdade, as coisas estão todas interligadas, e em particular a física e a matemática, na história das ciências, elas andaram muito juntas, né? Então, se você pegar por exemplo, eu vou pegar aqui alguns matemáticos que vocês devem conhecer, né? Vamos lá. Euler. Estou puxando aqui da minha cabeça, tá? Não preparei isso. Newton. Que tal? Esses mais clássicos, né? Gauss. Arquimedes. Poderia... Bom, vou botar aqui outros. Poincaré, por exemplo. E vou botar, desculpa, os grandes matemáticos, etc. Tá? Então, aqui eu estou uma lista de grandes matemáticos, e todos eles fizeram trabalhos incríveis na matemática, mas também na física. Tá? O Euler estudava física, mecânica dos fluidos, mecânica, Newton, a gente não precisa dizer que ele é até mais famoso como físico do que como matemático para muita gente, né? O Gauss também tem contribuições na astronomia, Arquimedes também um dos fundadores da mecânica, Poincaré também, né, estudou bastante, tem livros de física, tal. Então, assim, quando a gente estiver falando de matemática, os alunos de matemática
se eles falarem, eu não gosto de física, eu sou matemático, eu acho que essa postura é muito restrita, tá? Você tem, claro que gosto não se discute, mas eu acho que os estudantes de matemática só perdem ao não apreciar as ligações íntimas entre a física e a matemática. Bom, dito isso, deixa eu fazer o meu exemplo aqui, né? Então aqui, não sei se eu vou conseguir desenhar, vou tentar desenhar, tá? Então aqui você pode pensar aqui que você tem alguma coisa assim, né? Uma bobina, onde você vai passar uma corrente elétrica e aí você pode produzir um campo magnético, tá? Que usualmente as pessoas usam a letra B, né? E aí você pode pegar uma carga um elétron, por exemplo, né? Ou um canhão de elétrons, e vamos supor que a velocidade do elétron é um vetorzinho v, tá? Então aqui você tem, você pode associar ao campo magnético. Não precisa saber isso de física, tá? Mas vamos supor que você tem uma maneira de medir e de entender fisicamente o que é o campo magnético, você botar, associar em cada ponto do espaço um vetor que tem uma direção, um comprimento, né? Então a gente pode pensar isso como um vetor, camarada do R3, e o vetor velocidade de uma carga elétrica, também a gente pode pensar como um vetor, tá? E quando você faz uma experiência de passar aqui uma carga elétrica, numa região onde tem um campo magnético não trivial, não nulo e suficientemente forte, você vai observar que essa carga elétrica vai ter uma força agindo sobre ela, força no sentido newtoniano. E aí, para onde vai estar apontando essa força? Tá? Qual vai ser a trajetória da partícula? Porque se ela não tiver nenhuma força agindo sobre ela, ela vai andar em linha reta, aproximadamente, na física clássica, né? Estamos falando de física clássica. Se você tiver uma força agindo sobre ela, aí isso vai alterar a trajetória, tá? Então, como é que ela vai andar qual vai ser a trajetória dessa carga elétrica quando você fizer ela passar por um campo magnético? Então, vai depender da intensidade do campo, da intensidade da velocidade, da carga, né? Se a gente pode pensar que aqui é um elétron, tá? Esse é o símbolo que geralmente os físicos usam para um elétron. Então, vai depender da carga do elétron, da intensidade do campo, da intensidade da velocidade, mas também das direções, tá? O que vai acontecer é que a força vai estar perpendicular ao plano gerado pelos vetores B e V, tá? Então, assim, quando você tem desenhar o B assim, né? E o V assim. Pense assim, o B vertical, o V apontando aqui na direção do eixo X, tá certo? O que eu estou afirmando é que a força, aí vamos supor que aqui o V está apontando na direção do eixo X e aqui essa linha pontilhada é a direção do eixo Y. Então a força vai estar ao longo dessa linha pontilhada. Se ela vai estar para cá ou para cá, né? Vamos supor, vou desenhar aqui um vetor azul como se fosse sendo a força, tá? Se vai estar do jeito que eu desenhei ou para o outro lado, vai depender do sinal aqui da carga, tá? A gente não está num curso de física, isso não é tão importante aqui para a gente, mas o que é importante é que, se eu quiser saber para onde vai estar apontando a força, eu tenho que pegar o vetor B, o vetor V, e achar um terceiro vetor que seja perpendicular tanto ao B quanto ao V, tá?
Então, isso aparece naturalmente na natureza. Isso que eu queria salientar aqui. Então, quando você vai... essa força aqui tem conhecida como força de Lorentz, se eu não me engano. Então, essa força de Lorentz, ela é utilizada para construir motores elétricos, um bando de coisa, né? Muita coisa se descobriu sobre as partículas, fazendo elas andarem ali, partículas com carga, colocar um campo magnético, ver como é que ela vai a trajetória é alterada. Com isso você descobre muitas propriedades físicas também, tá, dessas partículas. Então, algo que aparece naturalmente na natureza é você ter que encontrar, quer dizer, essa força, perdão, que é ortogonal tanto ao vetor campo magnético quanto ao vetor velocidade da carga elétrica, tá? Então, o produto vetorial essencialmente está ligado com esse problema de, dados dois vetores, encontrar um terceiro que seja perpendicular aos dois, ortogonal aos dois. Mas tem um detalhe aqui, né? Eu desenhei o V e o B tentando dar uma ideia de que eles são ortogonais, mas você poderia ter uma situação assim, né? Onde o B está assim, mas eu vou pensar que o V faz um ângulo θ, tá certo? Faz um ângulo θ com o B. E aí, de novo, você pode pensar num vetor ortogonal tanto a B quanto a V. E, de alguma maneira, quando a gente vai na física, né, na força de Lorentz, se, por exemplo, você tem a intensidade do campo, a intensidade da velocidade, ou seja, o tamanho desses vetores fixados, você pode perguntar qual vai ser o ângulo, tá, onde a força vai ser maior, ou será que a força não depende do ângulo entre o V e o B, tá certo? Então, essa força, ela vai ser proporcional ao seno do ângulo, o seno do ângulo, tá? Então, se o ângulo é pequeno, o seno é pequeno, a força é pequena. O ângulo, o seno é máximo quando o θ é, por exemplo, π/2, então a intensidade da força vai ser máxima. Se você fixar o tamanho de V, o tamanho de B, tá? Então, a física já nos mostra que vai ser importante a gente, dados dois vetores, ter um vetor ortogonal a ambos, e o tamanho dele vai ser proporcional ao tamanho de V, ao tamanho de B e ao seno do ângulo entre os vetores, tá? A física clássica vai dizer que a força é essa, tá? Então, mesmo se os matemáticos não quisessem pensar em problemas do tipo, dado 3 pontos, vamos achar a equação do plano, eu acho que com as experiências de eletromagnetismo a gente ia acabar tendo que definir esse produto vetorial que eu vou definir por causa dessa propriedade física, tá? Então, o produto vetorial se encaixa como uma luva ali quando você vai estudar eletromagnetismo. É essencial, é essencial. Então, vamos lá, né? Então, eu espero ter motivado um pouco a definição. Desculpa, eu queria fazer um desenho, voltando para a geometria, tá? Por que que talvez não tenha ficado clara a relação entre essas duas coisas, né? Dados dois vetores, achar um terceiro ortogonal aos dois vetores, com com esse problema geométrico. Então, deixa eu fazer um desenho aqui antes de definir o produto vetorial. Então, ó, eu vou desenhar o que, desculpa aqui, né? Porque com essa mesa digital eu não consigo desenhar direito. Isso aqui é a minha tentativa de desenhar um plano, tá? No espaço. Espero que vocês tenham muita imaginação. Agora, aqui seria a origem, o ponto 000, tá? E aqui eu vou marcar 3 pontinhos nesse plano. Então, vamos dizer, sei lá, P1, P2,
P3, tá? Então, eles são pontos do plano. Agora, eu posso pensar nesses pontos, né, como vetores baseados aqui na origem. Agora que é a parte mais difícil para mim, eu vou tentar conectar o P1 à origem. Isso aqui deu mais ou menos certo. Agora o P3. Desculpa que eu vou roubando aqui ao longo do trajetória. E aqui o P2. Tá, então, eu estou tentando conectar esses pontos à origem. Tá? Então, vocês imaginam umas flechinhas vermelhas. Tudo bem? Então, agora, ó, eu posso somar e subtrair vetores, né? Coordenada a coordenada. Então, se eu pensar aqui, deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui, né? Eu vou desenhar um segmento. Deixa eu escolher uma outra cor aqui, verde. Tá. Ó, o segmento ligando P2 e P3, certo? Agora eu vou pegar e imaginar um segmento paralelo a esse segmento verde, mas com uma das extremidades na origem. Então, vou usar aqui a letra vermelha, a cor vermelha. Imagine que esse segmento aqui, ó, é paralelo ao segmento verde, tá certo? E eu imagino esse vetor aqui. Então, ó, o P2, e aqui eu vou formar aqui eu vou formar um paralelogramo. Vou botar um vermelho pontilhado aqui, ó. Então, estou imaginando um paralelogramo com os vértices da origem, P2, P3 e esse pontinho aqui que eu não sei quanto é ainda. Mas eu sei, pela regra do paralelogramo para somar vetores, tá? Que se eu somar o P2 com, digamos, vou chamar esse cara de W, né? Se eu somar P2 com W, pela regra do paralelogramo aqui, eu vou obter o P3. Então, o W é P3 menos P2. Tá bom? Temos isso aqui. Então, notem que esse W aqui é simplesmente um deslocamento paralelo desse segmento verde. Grosso modo, é isso. Tá? Eu poderia fazer a mesma coisa agora, em vez de pegar e ligar P2 e P3, ligar P2 e P1, tá bom? Aí um pouco de imaginação aí tridimensional. Tá? Então, esses segmentos verdes que eu estou desenhando, eles estão nesse plano. E eu faço a mesma coisa aqui, só que agora eu não vou conseguir desenhar direito, tá? Mas a ideia é você pegar esse segmento e trazer ele de paralelo até a origem, ou quer dizer, a extremidade que estava em P2, você desloca para a origem, tá? Aí eu não vou tentar desenhar, que eu acho que vai ficar muito complicado. Vou desenhar só o vetorzinho aqui, tá? Então, esse camarada aqui, pelo mesmo argumento anterior, se eu chamar ele de, sei lá, U, né? Esse U aqui, ele seria, só mudou o papel aqui era o P3 e agora o papel é P1 aqui, né? Trocado de papel, né? Então agora seria P1 menos P2, tá certo? Então, se eu olhar para um triângulo aqui, ó, posso olhar para um triângulo, botar vértices azuis aqui, ó, um em P2, outro P1 em P3, tá? E aqui tem esse triângulo com vértice P1, P2, P3, e eu tenho esse triângulo aqui com vértice na origem, no vetor que eu chamei de U e no vetor que eu chamei de W, tá? Então, esse triângulo está no meu plano, e esse outro triângulo está num plano paralelo ao plano que eu tinha, tá? Um plano paralelo ao plano que eu tinha. A diferença é que agora esse plano passa pela origem, só isso, tá? Então, se eu quiser a equação desse plano aqui pela origem, ou da equação desse plano original,
Se eu tenho W e U aqui, se eu conseguir um vetor ortogonal tanto a U quanto a W, posso chamar esse vetor de N, tá? N, então, seria perpendicular ao U, perpendicular ao W, ortogonal, né? Deixa eu colocar aqui. Se eu conseguir fazer isso, eu tenho a direção normal ao plano, tá? E uma vez que eu tenho a direção normal ao plano, a gente viu que uma equação do plano, por exemplo, se P é um ponto genérico do plano, e eu tenho, por exemplo, P0 um ponto qualquer do plano, qualquer, a equação do plano vai ser assim, né? N com P, o produto N está fixado, tá? O vetor ortogonal ao plano. O produto escalar do N com P é invariante, é igual ao produto escalar do N com o P0, para qualquer P0 do plano. Então, esse N eu poderia obter se eu conseguisse encontrar um vetor que é ortogonal tanto ao P1 menos P2 quanto ao P3 menos P2. Então, aí está a relação, né? Dado dois vetores, você encontrar um terceiro ortogonal aos dois. Por isso que esse problema geométrico está associado também a esse problema físico, né? Que a gente tinha o B e o V, o campo magnético e a velocidade, e eu queria encontrar um vetor ortogonal, que vai me dar a direção aí da força de Lorentz. Tudo bem? Então, é assim que essas coisas, pelo menos na minha cabeça, elas se ligam, tá? Então, vamos tentar resolver um problema, né? Então, qual o problema? Probleminha, para não ficar parecendo negativo, né? O probleminha que eu vou propor é o seguinte, ó, dados U, com coordenadas o 1, o 2 e o 3, e V, com coordenadas V1, V2 e V3. Então, U e V são dois pontos do R3, né? Encontrar W, de coordenadas, vamos dizer, W1, W2, W3, tal que o produto de U com W e o produto de V com W, o produto terno, seja zero, né? Então, lembrando que o produto interno de U e W é zero justamente quando o U e o W são ortogonais, mesma coisa para V e W. Tá? Então, eu considero que foram dados esses dois vetores e eu quero encontrar o camarada W, tá? Então, bom, eu poderia fazer uma maneira um pouco algébrica, seria assim, eu lembrar que o produto escalar, né, o produto interno entre U e W é U1, W1 mais o 2, W2 mais o 3, W3. Então, teria uma equação e tem uma equação análoga agora, V1, W1 mais V2, W2 mais V3, W3. Então, tem esse sistema de equações, supondo que o 1, o 2 e o 3 foram dados, V1, V2 e V3 foram dados, eu tenho que descobrir W1, W2 e W3. Então, como eu tenho três incógnitas, W1, W2 e W3, e duas equações, eu tenho muitas soluções, no princípio, certo? E é natural que seja assim, geometricamente, né? Porque se eu tenho, não sei se vocês vão conseguir ver nesse quadradinho, mas eu tenho dois vetores, tá? Não existe apenas um vetor ortogonal a eles, né? Eu poderia pensar assim, né? Uma coisa assim, mas esse vetor poderia estar para baixo, ele poderia, em vez de ter o tamanho dessa caneta, ter 1000 vezes o tamanho da caneta. Então, eu tenho o tamanho, que eu posso variar, né? E eu posso ir para um lado ou para o outro aqui, tá? Então, tem uma
como se tivesse uma reta inteira de soluções. Esse W pode estar ao longo de uma reta, e pode acontecer também que o U e o V, eles sejam paralelos, né? Então, se eles são paralelos, aí eu posso pegar qualquer cara ortogonal aqui. Então, eu tenho um plano inteiro de soluções, um plano ortogonal a essa direção de U e V, no caso, eles serem paralelos. Tá? Então, é normal que tenha muitas soluções. Então, eu vou tentar resolver achando uma solução, e eu vou fazer assim, né? Vou simplificar, porque assim, eu gosto mais, quando tem um sistema de equações, de ter o mesmo número de equações e de incógnitas. É tipo um toque, tá? Se tem mais equações do que incógnitas, ou mais incógnitas do que equações, eu fico confuso. Então, mas é meu toque, certo? Eu vou supor que o W3 é diferente de zero, certo? O W3 ser diferente de zero, depois a gente vê o que isso significa geometricamente. Mas, por enquanto, eu vou supor que ele é diferente de zero, e dividir. Quando você tem um número diferente de zero, você pode dividir por ele, né? E dividir as equações acima, né? Essas que estão aí, por W3, tá? Então, o que acontece? Esse coeficiente, então, quando eu divido essa equação aqui por W3 e essa aqui embaixo, esse W3 vai sumir, né? Porque vai cortar aí. E aqui eu vou ter W1 dividido por W3, W2 dividido por W3, etc. Tá? Mas aí eu poderia rebatizar esses W1 dividido por W3, W2 dividido por W3, de um novo W1, um novo W2. Deixa eu fazer isso direitinho, para não ficar muito confuso. Então, deixa eu copiar aqui o sistema. Espero que dê certo. Parece que dessa vez deu, né? Só copiei o sistema para brincar com ele aqui. Então, eu vou dividir por W3, né? Aqui eu estou dividindo por W3, por W3, por W3, W3, tá? Aí, claro que aqui, W3 dividido por W3, eu posso cortar, né? Deixa eu ver se eu consigo apagar direitinho, sem fazer tanta bagunça. Consegui. E aqui eu tenho W1 sobre W3, tá? Mas eu poderia fazer assim, eu vou chamar de W1 tio, uma definição, é um novo cara que está nascendo aí, vai ser batizado, de maneira não religiosa, mas é só o nome, tá? Estou dando um nome pro cara. E W2 tio é W2 sobre W3, tá? Então, eu estou definindo esses W1 e W2 com um tiozinho, e aí, usando essa definição, eu poderia simplesmente conseguir, não conseguir, daqui a pouco eu ajeito, tá? Não consegui. Apagar é difícil, tá? Então, mas ficaria assim, né? W1 tio, W2 tio, W2 tio, W1 tio, tá? Eu ficaria com um sistema assim. Aí alguém poderia falar, poxa, mas esse tio tá feio, né? Então aí eu poderia rebatizar esses W1 e W2 tio, tirando o tio, tá? Voltando para a, a nomenclatura anterior, tá bom? Então, é isso que eu vou fazer. Espero que não seja confuso. Tá. Então, eu agora, eu estou basicamente, é como se eu tivesse, assim, outra maneira de pensar. Vamos pensar que o W3 não é diferente de zero,
Então, eu poderia, como eu tenho muitas soluções, eu poderia pensar, por exemplo, que o W3 é 1. E aí eu chego nesse sistema, tá bom? Uma outra maneira de pensar. Ok, agora a gente pode resolver esse sistema, né? Como a gente resolve no colégio. Ó, as incógnitas são W1 e W2, tá? E eu não sei como é que vocês resolviam no colégio isso aí. Você pode fazer por eliminação, tá? Eu vou só escrever as soluções para a gente não gastar tempo fazendo essas continhas que eu sei que todo mundo sabe fazer, tá? Então, eu espero pelo menos, né? Então, eu vou dar só a solução. Aqui, ó. Eu vou, para não errar, né? Eu vou copiar aqui das minhas notas, tá? Porque senão eu posso errar um sinal, esse tipo de coisa. Acontece. Esse seria o W1, o W2 é parecido, né? Trocando aí uns índices. O 3V1 menos o V3, 1, dividido por o 1V2 menos o 2V1. Tá? Então, aí, essa seria uma solução. E, claro, né? A gente pode pensar que essa solução... Deixa eu colocar aqui, ó. Se, né? Como eu tenho esse denominador aqui, né? Eu tenho que tomar cuidado. Se o 1V2 menos o 2V1 é diferente de zero, tá? Então, eu vou deixar como exercício, para vocês pensarem, exercício. Se o W3 é diferente de zero, tá? Então, o 1V2 menos o 2V1 tem que ser diferente de zero, tá? Então, vocês podem pensar assim, olha, se o 1V2 menos o 2V1 fosse igual a zero, será que isso poderia implicar que o W3 tem que ser zero, tá? Vocês podem pensar assim. A gente discute na aula síncrona, tudo bem? Mas então, uma solução possível, né? Uma solução, então, assumindo que isso aqui vale, e que quando o W3 é diferente de zero, eu posso realmente dividir por 1V2 menos 2V1. Então, uma solução a solução seria, eu vou copiar esses caras, seria, esses W, deixa eu botar aqui essa equação estrela, então a solução seria o W igual a W1, W2, 1, o W3 é como se fosse 1, né? W1 e W2 dados pela equação estrela, que está aqui em cima, tá bom? Tá, então essa seria uma solução e ela não é totalmente satisfatória, por quê? Porque ficou assimétrica, né? O W1 e o W2 tem uma expressão aqui, e o W3 vale 1, tá? Então, uma outra solução que a gente pode pensar, que é mais bonitinha, do ponto de vista de simetria, seria eu pegar esse W aqui, né, que é dado assim, e multiplicar ele por um número não nulo. Qual seria esse número não nulo, né? Seria o 1V2 menos o 2V1, tá? E aí eu teria, então, a minha solução que eu vou colocar vai ser assim, né? Na primeira coordenada eu vou botar o 2V3 menos... Peraí, estou me enrolando.
U2, V3 menos o 3 V2, tá? Aí na segunda entrada, o 3 V1, o 3 V1 menos o 1 V3, e na terceira entrada é o denominador antigo, o 1 V2, o 1 V2 menos o 2 V1, tá? Então, o W poderia ser isso aqui também, né? Aí você pode falar, será que está certo? Olha, a gente pode fazer um teste, né? Eu poderia, por exemplo, pegar esse W aqui e calcular o produto escalar do U com esse W, tá certo? Então, ó, seria U1 vezes essa primeira entrada. Deixa eu ver se eu consigo rapidinho coletar esses caras. É mais rápido escrever, né? Desculpa, gente. Rápido escrever. Tá. Mais o 2, aí eu estou pegando a segunda entrada. 3V1 menos 1V3 e mais o 3, 1V2 menos o 2V1. Isso tem que dar zero, né? Se eu não fiz nenhuma besteira. Então, vamos ver se... Ó, eu tenho o 1, o 2, V3. 1, o 2, V3. Então, ele aparece aqui e aparece com um sinal negativo aqui, certo? Cancela. O 1, o 3V2 com sinal negativo. O 1, o 3, onde é que tem o 1, o 3? Aqui, com sinal positivo. E, finalmente, os camaradas que sobraram, esse aqui, né? Vai embora com esse aqui, tá? Então, de fato, isso aqui é zero, o mesmo argumento para o V com W, tá? E esse camarada que a gente chegou aqui de uma maneira um pouco mambembe é a definição do produto vetorial de U com V, né? Então, esse camarada aqui, agora eu vou copiar, realmente eu vou. Esse camarada aqui. Então, definição, tá? Você tem os vetores no R3, o produto vetorial de U com V, por definição, espero que o cara colhe aqui direito, ver se vai colar razoável aqui, tá? Vai ser isso aqui, tá? Então tem uma formulinha, tá, para você calcular, e esse camarada, ele te dá um vetor perpendicular, ortogonal, tanto a U quanto a V, tá? E depois a gente vai olhar para o tamanho dele, tudo bem? A gente vai olhar para o tamanho dele. Então, essa é uma maneira, vamos dizer assim, bastante tradicional de introduzir o produto vetorial. E eu queria... Só que oração, gente. Tá. Eu queria fazer uma... Deixa eu só escrever aqui. Produto vetorial de U e V, tá? Notem o seguinte, ó, antes de falar de outras coisas, se você trocar a ordem de U e V aqui, isso é importante, tá? Notem que cada entradinha aqui vai trocar de sinal, tá? Então, esse produto, diferente do produto de números, ele não é comutativo, a ordem importa, tá? A ordem importa, mas assim, se você fez U com V e tem um vetor, sei lá, apontando para cima, V com U vai estar apontando para baixo, só trocou o sinal de todas as coordenadas. Não é uma coisa muito assustadora, tá? É só troca um sinal. Tudo bem. E
Eu gostaria de falar aqui, né, uma outra maneira de ver isso. Uma outra maneira de olhar para o produto vetorial e também para o produto interno, no R3, né, o que a gente está vendo, é a gente olhar para uns números chamados de quaternions. Quaternion. Tem gente que chama de quaternião, ou, enfim, ou quaternio, né? Eu chamo de quaternios, eu posso estar cometendo um erro aí. Mas, essencialmente, o que são esses números, né? A história deles é muito bacana. A gente pode fazer um paralelo aqui com os números complexos. Quando os números complexos surgiram, as pessoas não tinham, até onde a gente sabe, né, uma visão geométrica sobre os números complexos. Era uma entidade algébrica e você tinha aquele i, e quando você multiplicava por i, dava -1. É como se fosse a raiz quadrada de -1, mas a gente passou a vida inteira falando que raiz quadrada de número negativo não existe, aí dá uma confusão mental, tá? Mas depois de algum tempo, os números complexos foram, vamos dizer assim, geometrizados. As pessoas começaram a pensar eles de maneira geométrica, que é como a gente pensa hoje. Então, teve várias pessoas que fizeram isso. O mais famoso foi o Gauss. Mas, então, a gente pode pensar aqui que esses números complexos, por exemplo, A mais IB, né, você associa com um ponto do R2, ponto do plano. E aí você interpreta essa multiplicação complexa de maneira geométrica também, tá? Então, aqui você tem esses números complexos associados ao R2. Então, é natural que as pessoas pensem que se tem alguns números associados ao R3, certo? Bom, é claro que, então, assim, se você quer somar vetores no R3 e você tem números, né? Então, você pode definir uma soma, por exemplo, x1, yz1, um número, ou um vetor, né, do R3, x2, y2, z2, e aí você quer definir uma soma, você pode somar coordenada a coordenada. Tá? Então, o problema é quando você quer uma multiplicação, definir uma multiplicação que tem alguma coisa de interessante. Tá? E aí, no R3, você não consegue fazer isso. Não vou entrar nos detalhes. Tá? Aí teria que falar muito de álgebra. Mas para R4, uma dimensão a mais, né, você tem uma surpresa. Esses são os quaternions. Então, como é que são esses quaternions, né? O que é o R4? O R2 é um par ordenado de números reais, o R3 é uma tripla ordenada de números reais, e aqui você pode pegar, por exemplo, T, X, Y, Z, uma quádrupla de números reais, tá bom? Então, o R4 é esse conjunto de quádruplas ordenadas de números reais. Você pode somar esses números, esses elementos de R4, coordenada a coordenada, como a gente faz no R3, no R2, beleza. E aí,
físico-matemático, de novo a física, né? O Hamilton, ele conseguiu definir uma multiplicação para esses elementos de R4, ele chamou esses caras de quaternions, com essa operação de soma e de multiplicação, e essas operações têm muito a ver com a geometria do R4, que é uma coisa um pouco abstrata, mas também com a geometria do R3, ou seja, você ninguém conseguiu associar números associados ao R3, mas esses números que o Hamilton descobriu, bom, tem outras pessoas que talvez tenham descoberto mais ou menos na mesma época que ele, né? Mas não vou querer entrar nesses detalhes. Mas, enfim, o que o Hamilton descobriu, embora seja objetos que moram ali no R4, eles servem muito para entender a geometria do R3, em particular as rotações no R3, tá? Que são não triviais. Então, o que o Hamilton fez? Qual é a multiplicação que ele definiu, né? Então, ele introduziu a seguinte coisa, né? Então, vamos supor que você tem um ponto do R4, T, X, Y, Z, e aí ele associa uma entidade algébrica aqui, que ele vai escrever assim, ó, T mais XI mais YJ mais ZK, tá? Então, aqui o T, X, Y, Z são números reais, T, X, Y, Z, eles são números reais, e esse I, J e K, em princípio, tá? Eles são entidades algébricas e você tem que saber como é que você multiplica elas. Então, da mesma maneira lá que para os números complexos, você tem I vezes I, né? Perdão. I vezes I, que é I ao quadrado, né? É menos 1, né? Aqui o Hamilton, ele imaginou, além desse I, outras entidades, que ele chamou de J e K, que satisfazem a mesma relação, tá? E aí ele também precisava falar, e o que acontece quando eu multiplico I com J? Então, aí apareceram as regras assim, né? Quando você faz J com I, ele diz que vai dar menos K, enfim, talvez tenha uma maneira mais elegante de escrever isso, mas eu não vou me preocupar com a redundância que eu posso estar fazendo aqui. E a gente tem essas relações, espero não estar errando aqui. Tá, então você tem, esses são os produtos que podem aparecer, I com I, I com J, J com I, J com K, etc. Tá? Então, o Hamilton explorou esse sistema de números novos, tá? E eu queria só mostrar para vocês o que acontece quando a gente pega, por exemplo, dois desses caras com esse T aqui sendo zero, né? Então, vou pegar aqui, por exemplo, o 1i mais o 2j mais o 3k, que parece, você poderia identificar esses caras com os elementos do R3. O 1 com um vetor U, né, de coordenadas o 1, o 2 e o 3. Aí eu vou multiplicar esse cara com outro do mesmo tipo, com coordenadas, vamos dizer assim, V1, V2, V3. Aí eu vou multiplicar esses dois números do Hamilton como se eles fossem números normais, só que quando aparecer I com J, K com I, etc., eu uso a tabelinha do Hamilton, tá? Para calcular. Então vamos lá, deixa eu tentar calcular aqui rapidinho para ver o que acontece. Então, ó, aí eu posso, vale a regra de distributividade, tá? Então eu faço, por exemplo, U1i com V1i, aí vai dar o I com o I dá menos 1, né? Então, vou botar um menos aqui em evidência.
eu vou ter o 1V1. Quando eu pegar o 2J e fizer o produto com V2J, J com J também dá menos 1, então posso botar o menos 1 em evidência e acrescentar aqui o 2, V2. E é claro que vocês já podem ver, né, que quando eu pegar o 3K e V3K, a multiplicação vai dar menos o 3 com V3. E esses são os termos que não vão ter I, J e K quando eu multiplicar, certo? E olha que engraçado, aqui já dá para ver que apareceu o produto interno. Apareceu o produto interno aqui do nada, né? Vamos dizer assim. E vamos continuar a nossa continha. Vamos ver o que acontece. Eu vou coletar agora os termos que vão ficar multiplicando o I, né? Então, se eu olhar para a tabelinha do Hamilton, para obter I, ou menos I, eu tenho que ter um J com K ou um K com J, certo? Então, por exemplo, aqui o J, o 2J com o V3K vai dar, vai dar o 2V3, tá? E depois eu tenho um K com o J, que vai dar menos I, e vai ser o 3V2 aqui, né? Então vai ser menos 3V2I, certo? Continuando, acho que não vai dar, não vou ter espaço aqui, ou acho que não deve dar para ver aqui, né? Quem que ficaria multiplicando o J, né? Para eu ter J, vai ser o K vezes I, ou I vezes K, que vai dar menos J, né? Então, K vezes I aqui, eu vou ter o 3V1, depois eu vou ter um menos, é isso? 3V1, ou 1V3, certo? 1V3. Por fim, como é que eu obtenho um K, né? Para obter um K tem que ser I com J ou J com I. Então, I com J dá o 1V2, depois eu vou ter menos o 2V1. Então, notem que, ó, aconteceu esse pedacinho aqui, ó, se a gente pensando aqui o U, né, como o vetor U do R3, coordenadas 1, o 2, o 3, e o V como tendo coordenadas V1, V2, V3, esse camarada aqui a menos um sinal aqui, é o produto interno de U com V. E se a gente interpretar aqui, né, ó, se a gente interpretar esse I como um vetor 1, 0, 0, o J como um vetor 0, 1, 0, e o K como um vetor 0, 0, 1, essa parte aqui, que aparece naturalmente do esquema do Hamilton, é nada mais nada menos que o produto vetorial de U com V. Tá? Então, o produto do Hamilton dá a multiplicação, conecta de uma vez só o produto escalar, o produto interno e o produto vetorial. Tá? Eu acho interessante vocês verem como assim a álgebra que ele pensou encaixa direitinho com a geometria que a gente estava tentando desenvolver com esses produtos. Tá? Então, eu acho interessante vocês terem essa visão histórica também. Tá? Eu acho que eu vou ter que parar por aqui e depois a gente pode conversar sobre os exercícios. Até a próxima. Tem que desligar a câmera.